Desde o lançamento do Switch, a Nintendo vem portando os jogos do Wii U para o seu híbrido atual. Alguns foram um grande sucesso, como Mario Kart 8 Deluxe. Outros também foram outros grandes sucessos, assim como Pikmin 3, que também chegou numa versão Deluxe no Switch. Ambos, na verdade, foram os jogos mais vendidos em suas séries. Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre os jogos que estão esquecidos no churrasco do Wii U, e vamos ver quais são as chances deles virem pro Switch. Meu nome é Guilherme Castro e você está no Triplo N, onde você tem 3 vezes mais conteúdo e 3 vezes mais Nintendo. Roda a vinheta! E o primeiro jogo da nossa lista é o Fatal Frame Maiden of Blackwater, ou como a gente vai chamar por aqui, Fatal Frame 5, que é mais fácil, né? Fatal Frame é uma franquia de terror exclusiva para os consoles da Nintendo. Ela é feita pela Koei Tecmo, que também é uma grande amiga da Nintendo, e o primeiro jogo dela foi lançado em 2002 para o PlayStation 2. Porém, em 2012 a Nintendo comprou os direitos da franquia, quer dizer, uma parte dos direitos da franquia, e seus jogos passaram a ser exclusivos dos consoles dela. E agora sobre Fatal Frame 5, ele foi lançado em 2014 exclusivamente para o Wii U. Ele tem 3 personagens jogáveis e eles estão explorando vários ambientes na montanha Rikami, que é infame por acontecimentos sobrenaturais. A única forma de ataque e defesa no jogo é usando um acessório chamado Câmera Obscura, que é uma câmera fotográfica controlada pelo Wii U Gamepad. As fotos tiradas com a câmera têm o seu dano aumentado. Na verdade, as fotos que a gente tira com a câmera, elas causam dano nos fantasmas. E esse dano é aumentado graças à proximidade e o ângulo do qual você tira a foto. E causa danos mais fortes, chamado Fatal Frames, que acertam os pontos fracos dos fantasmas. Os jogadores podem conhecer mais sobre o passado dos fantasmas quando derrota eles. E o jogo teve umas críticas meio... tipo, 67 de 100 no Metacritic e 33 de 40 na Famitsu. A ambientação do jogo, seus gráficos e o esquema de jogo, combate com o Wii U Gamepad foram muito elogiados. Porém, a história, a caracterização das personagens femininas e a tendência ao combate acabar sendo repetitivo e monótono foram bem criticados. Bom, de todos os jogos aqui dessa lista, esse foi o que teve as notas mais baixas e foi o que vendeu menos. E tem um outro fato, a Nintendo tem feito Fatal Frame ser exclusivo para o Japão. O Fatal Frame 4 do Wii foi exclusivo e o remake do Fatal Frame 2, que também foi para o Wii, também foi exclusivo. E é um jogo não tão difícil de ser adaptado para os controles do Switch, mas a gente já tem outros jogos de terror no Switch, mais interessantes, tipo Outlast, então pode ser que ele entre uma concorrência meio desnecessária, a Nintendo pode acabar jogando dinheiro fora. Então eu acho que esse vai ficar preso no churrasco. O próximo jogo é considerado por muitos o Wii Sports do Wii U. Ele é basicamente uma tech demo bufada para mostrar as possibilidades do Wii U Gamepad, que inclusive esse jogo foi lançado e vendido junto com o console. A gente está falando de Nintendo Land, a primeira coletânea de minigames do Wii U. Ela foi lançada em 2012 junto com o próprio Wii U e foi lançada num pacote junto com a versão Deluxe do console, aquela versão preta de 32 GB. O Nintendo Land é uma coletânea de 12 minigames inspirado em jogos da própria Nintendo, como por exemplo Metroid, Mario, Animal Crossing e Zelda. E além de mostrar as capacidades do Wii U Gamepad, ele também demonstra um conceito que a Nintendo usou muito nessa era, que foi a gameplay assimétrica, ou jogabilidade assimétrica. Que é isso, Guilherme? Então, o Wii U ele usava 2 tipos diferentes de controle. O Gamepad, que é aquele trambolhão com a tela e tudo mais, e para os outros jogadores ele usa o Wiimote. Então a experiência de cada jogador é diferente de acordo com o controle que ele está usando e realiza funções diferentes dentro do jogo. Não sei se deu para entender muito bem. Se você entendeu ou não entendeu, responde aqui embaixo nos comentários. Mas então, o jogo se passa na ambientação de um parque de diversões e cada minigame que você joga, você consegue coletar moedas. Essas moedas você usa num patinco. Oi, Konami, tudo bom? Que você consegue comprar coisas para decorar o seu parque de diversões. Ele teve uma nota de 77 de 100 no Metacritic, os gráficos de HD foram bem elogiados, a gameplay também, e mostrou que foi uma bela forma de mostrar as capacidades do Gamepad. Porém, algumas análises consideraram o jogo só uma demonstração do console e dos seus controles. Então, sendo bem direto, eu acho que é muito difícil ter um port do Nintendo Land pro Switch. Por quê? Mais da metade dos minigames usam o Gamepad e usam a jogabilidade assimétrica, que é um conceito que não passou para o Switch. Então não tem como
adaptar ele. O que pode acontecer, na verdade, é ter uma continuação dele, o Nintendo Land 2, pro Switch. O que seria até interessante, mas eu também acho bem improvável. Apesar de que a Nintendo anda investindo em parques de diversões, né? Então vai que. O próximo jogo é um jogo bem polêmico. Um jogo que tentou inovar muito na gameplay, que acabou ficando desnecessariamente complexa, bagunçando o que seria uma incrível reimaginação do Star Fox 64. Obviamente a gente está falando do Star Fox Zero, que é uma das mais polêmicas aventuras de Fox McCloud. Lançado em 2016, Star Fox Zero é uma reimaginação do Star Fox 64, e ele tem uma gameplay, digamos, peculiar. Você move a nave com o analógico esquerdo do gamepad, e você mira com os controles de movimento do gamepad. É que eu não tenho um gamepad para poder ilustrar melhor. Na segunda tela, tem uma tela secundária que fica em primeira pessoa, que é a visão do piloto, que ajuda a mirar e achar caminhos alternativos dentro das fases. Aí você tem que ficar assim, você pega... Vamos fazer diferente. Vamos supor que o Switch aqui é um gamepad, e você é o jogo. Você tem que ficar jogando assim, mirando, e tipo, você olha pra tela, aí você olha pro gamepad, aí você olha pra tela, aí você olha pro gamepad. É meio complexo, é meio esquisito, né? O jogo teve uma recepção mista, tipo, 69 de 100 no Metacritic, porém 35 de 40 na Famitsu, então as coisas ficaram um pouquinho esquisitas. Ele recebeu muitos elogios sobre o level design e os chefes, mas a quantidade de crítica que esse jogo recebeu por causa dessa gameplay esquisita você não tem ideia. Porque ela faz com que o jogo divida a atenção entre a TV e o gamepad, então você acaba não jogando direito de nenhuma das duas formas. Eles tentaram trazer um pouco do DS na era Wii U e não deu certo. O Star Fox Zero, ele superestimou a capacidade dos jogadores e fez com que o jogo fosse extremamente complexo de jogar. Enquanto tem jogos que tratam a gente como se não soubéssemos, nunca tivéssemos encostado num videogame, o Star Fox Zero trata a gente como se fôssemos pro players. Ele usou quase todos os recursos do Wii U Gamepad e botou eles de forma essencial no jogo, tipo o uso das duas telas, o controle de movimento e tudo mais. O que deixa o jogo um pouco complicado de portar para o Switch, porque ele não tem quase nenhum desses recursos. Mas quem sabe esse jogo não se beneficiaria de um grande retrabalho na gameplay e simplificação dela. Então, talvez valha a pena botar Star Fox Zero no Switch. Já o Star Fox Guard, que foi o jogo companheiro do Star Fox Zero, a gente falou em outra ocasião. E o último jogo que vamos falar, não serei eu que vou falar. Eu vou chamar o Striker, o co-host do N Coisas, para falar sobre esse jogo. Ele tem mais propriedade para falar dessa série do que eu, porque ele é um grande fã. Mas eu quero só deixar um recado aqui, que a gente não pode esquecer que para fazer essa participação aqui no estúdio, a gente usou todos os protocolos de segurança e higienização para o Covid-19. Então, por favor, fiquem em casa. Então, brigadão Gui, brigadão pela presença. Sem muita enrolação, vamos começar isso aqui. Fiquei sabendo que o Gui fez uma enquete no Twitter e todo mundo tá querendo esse jogo no Switch. É um grande JRPG com cenários de tirar o fôlego, inúmeras criaturas pra lutar, muitas missões pra fazer e armaduras mecânicas. Vocês sabem que jogo eu tô falando, né? A gente tá falando de Xenoblade Chronicles X. Ele foi lançado em 2015 pela Nintendo e desenvolvido pela Monolith Soft. É um RPG de ação em mundo aberto que possui 3 classes primárias e 12 secundárias. Você não pode controlar diretamente um personagem, que é o seu avatar criado no começo do jogo, mas você pode trocar facilmente, alternando entre armas de longo alcance e curto alcance. Xenoblade Chronicles X teve uma DLC que incluiu 4 novos personagens, com suas histórias divididas em 3 quests. O jogo recebeu análises bastante favoráveis, tendo uma nota de 84/100 na Metacritic e 34 de 40 na Famitsu. A história, o gameplay, o mundo aberto e o senso de liberdade foram bastante elogiados nesse jogo, enquanto o excesso de cutscenes foi bastante criticado. E um detalhe, uma das personagens da party, a Elma, aparece na Land of Challenge de Xenoblade Chronicles 2, junto com o protagonista do Xenoblade Chronicles 1, o Shulk, e do 2, o Rex. Xenoblade Chronicles X é um jogo que acreditamos que é bem possível de vir no Nintendo Switch, já que a função de segunda tela do gamepad não é uma função essencial do jogo. E ele é feito da mesma engine do Xenoblade Chronicles 2, que já é portada para o híbrido da Nintendo, o que também facilitaria bastante o processo. Xenoblade Chronicles X é um grande jogo que temos certeza que vai alcançar um público bem maior que está conhecendo a série no Switch,
com o relançamento do Xenoblade Chronicles 1 com a Definitive Edition e o sucesso do Xenoblade Chronicles 2. E esse foi mais um vídeo aqui do Triplo N. Sabemos que esses não são os únicos jogos do Wii U que ficaram esquecidos no churrasco, então deixa aqui embaixo nos comentários quais outros jogos vocês acham que podem integrar essa lista e se eles conseguem vir pro Switch ou não. Além disso, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no site roxo, clica no sininho para sempre ser notificado, blá 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 blá. E não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, dar like no vídeo e, como sempre, comentar e compartilhar com seus amigos. O Triplo N conta com o apoio de todos e até o próximo vídeo. Fui!